Olá, a graça e a paz do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais uma devocional de número 8. Hoje é 8 de janeiro de 2023. Todos os dias a gente tem compartilhado com você uma palavra de encorajamento, uma palavra de edificação. Hoje eu estou gravando um pouquinho mais tarde por questão do trabalho, mas o meu compromisso é todos os dias, se Deus permitir. Nós queremos chegar aí até o dia 31 de dezembro de 2023, trazendo todos os dias vídeos curtos no nosso canal, PR Cleiton e família. Eu desde já agradeço você que se inscreveu, estamos quase pertinho dos 100 inscritos, depois nós vamos para os 150, quem sabe 200, tudo no tempo de Deus. E então, eu desde já eu peço que você compartilhe essa devocional. Hoje nós queremos falar sobre o arrependimento genuíno. É isso que acontece na vida daqueles que são alcançados pela graça de Deus, que são alcançados pela palavra de Deus. Eles mudam de mente, eles mudam de caminho, eles mudam de vida. Isso é chamado de arrependimento genuíno, mas só o Espírito Santo, através da sua palavra, é capaz de gerar o verdadeiro arrependimento genuíno, que não é remorso, mas é mudança radical para a glória do Senhor Jesus. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao livro dos Salmos. Você pode acompanhar as nossas devocionais desde o 1º de janeiro. Nós estamos sempre lendo 2 ou 3 versículos do Salmo de número 119 e trazendo uma reflexão, uma devocional diária, todos os dias, para te ajudar a caminhar com o Senhor Deus, tá bom? Então, hoje nós vamos ler Salmo de número 119, dos versos 59 ao 61, que nos diz assim: refleti sobre o rumo de minha vida e resolvi seguir teus preceitos. Eu me apresentarei e sem demora obedecerei a teus mandamentos. Os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei de tua lei. Olha a expressão poética desse cântico, revelando que o coração desse salmista de fato estava voltado para a lei do Senhor, estava voltado de fato para obedecer à lei do Senhor. Por mais que ao seu redor ele pudesse receber convites ou propostas para transgredir a lei de Deus, mas ele permanecia firme em obediência ao Senhor. Por quê? Porque ele meditando sobre a sua vida, os acertos e os erros, ele chegou à conclusão que a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, de fato, é muito, mas muito maior e melhor do que viver na prática do pecado, de que viver na desobediência, de que viver afastado, separado dessa comunhão maravilhosa com Deus. Então, pensar na vida pode ser algo bem produtivo e não apenas ficar olhando para ontem ou para o nada. Então, o versículo 59 que nós lemos aqui, que diz: refleti sobre o rumo de minha vida e resolvi seguir teus preceitos. Esse versículo, o salmista está refletindo sobre as decisões, erros e acertos da sua vida, e ele reconhece que apenas nos testemunhos e andando na palavra de Deus, sua vida pode estar no caminho certo. Então, quando nós refletimos, quando a gente senta e diante da Escritura, nós começamos a ver a obra da graça, da forma como a graça de Deus nos libertou, da forma como a graça de Deus nos alcançou, os testemunhos do Senhor, o Espírito Santo nos convenceu dos nossos pecados. E hoje nós somos nova criatura. Quando nós olhamos para o passado, meus irmãos, a gente percebe que não vale a pena a gente viver na desobediência, que não vale a pena a gente rejeitar
rejeitar, a gente desprezar e se desviar dos caminhos do Senhor, dos preceitos do Senhor. Então o salmista, quando ele olha quando ele medita sobre essas coisas, ele reconhece que só a palavra de Deus, os testemunhos do Senhor pode colocar ele no caminho certo, não no caminho da desobediência, não no caminho das trevas, não no caminho da rebeldia, que eram os caminhos que outrora nós andávamos, como diz o apóstolo Paulo, que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nós não tínhamos vida, mas a graça de Deus nos alcançou, endireitou os nossos caminhos, firmou os nossos passos, e hoje nós andamos em caminho plano, em caminho direito, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Então esse é o sentido do verdadeiro arrependimento, do arrependimento genuíno, uma mudança de direção, uma mudança de 180 graus, você muda radicalmente a sua forma de pensar, a sua forma de agir, os seus caminhos agora são caminhos santos, são caminhos piedosos, são caminhos direitos, e quem vai te nortear, quem vai te direcionar nesse caminho é a Escritura, é a palavra santa de Deus através do Espírito Santo. Então é isso que o salmista está dizendo, quando nós refletimos. Então eu resolvo seguir os teus preceitos, porque os caminhos que outrora eu andava geravam em mim um vazio, gerava em mim desespero, depressão, consciência pesada. Hoje não, hoje a nossa alma se regozija, se alegra nesse Deus maravilhoso, em poder ter recebido tão grande perdão, de uma tão grande dívida impagável diante desse Deus que é justo, que é santo. Mas Jesus então paga essa grande dívida que nós tínhamos contra Deus na cruz do Calvário. A ira de Deus é imputada a Cristo e ele então rasga, ele cancela a dívida que nós tínhamos contra o Pai, e hoje nós somos justificados, não há mais condenação para nós, para os que estão em Cristo Jesus. Então isso, irmãos, é glorioso. Essas verdades libertam, essas verdades nos limpam, essas verdades têm que mover o nosso coração todos os dias em mais santidade, em mais obediência ao Senhor. Precisamos viver em arrependimento, não porque vivemos na prática do pecado, mas nós reconhecemos as nossas falhas todos os dias e precisamos todos os dias nos aperfeiçoar nessa vida santa, nessa vida de santidade, de piedade ao Senhor. Não mais permanecendo onde eu estava, mas agora indo aonde eu deveria estar. Os meus caminhos hoje são caminhos que agradam a Deus. O meu pensamento, o meu comportamento, o meu testemunho, a minha vida, todas as áreas da minha vida, eu desejo agradar a Deus, eu desejo obedecer a Deus. Então, esse é o caminho de fato que traz para nós a verdadeira paz, a uma consciência tranquila, uma consciência cristã, de uma vida agradável a Deus. Aleluia. Então andar errado é algo que não podemos fazer por muito tempo. Antes devemos correr rumo à obediência total e incondicional dos mandamentos de Deus, como diz o versículo de número 60. Eu me apressarei e sem demora obedecerei aos teus mandamentos. Irmãos, precisamos consertar nossa vida imediatamente, urgentemente com Deus. Precisamos rever urgentemente a nossa vida espiritual, o nosso compromisso com a palavra de Deus, o nosso testemunho cristão. Precisamos urgentemente correr para os pés do Senhor. Precisamos nos voltar para a palavra. Precisamos nos voltar a uma vida de oração, de contrição, de lágrimas, de confissão, de abandono do pecado. É ontem, é para ontem.
Esse conserto com Deus é para ontem. Nós não podemos flertar com esse mundo, meus irmãos. Nós não podemos flertar com uma vida dúbia, com uma vida hipócrita dentro da igreja e ao mesmo tempo servindo aos nossos próprios prazeres. Precisamos urgentemente nos voltar para Deus, ou então nós receberemos a sentença pior que um ser humano pode existir: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Apartai-vos de mim, fiquem longe de mim, eu não conheço vocês. Essa é a sentença do juízo que Jesus vai pronunciar para muitos que viviam dentro da igreja, mas nunca se converteram, nunca lutaram contra o pecado, nunca foram regenerados e transformados pelo verdadeiro arrependimento, pelo agir do Espírito Santo através da palavra. Eram os filhos do diabo, é o joio, é o bode no meio da igreja. Mas o salmista está dizendo: ele se apressou em obedecer os mandamentos do Senhor. Precisamos fugir do pecado e se apressar em obediência. Na hora que a tentação vier, na hora que o pensamento vier, devemos na mesma hora combatê-lo, lutar contra ele na mesma hora, com a mesma ousadia, com a mesma intrepidez da palavra, orando a palavra, falando a palavra, revestindo a nossa mente da Escritura e na mesma hora fazendo morrer, matando de fome os nossos desejos. E aí sim nós viveremos uma vida santa, uma vida vitoriosa contra o pecado. Então a ideia aqui, meus irmãos, é de fugir. E fugir aqui não é exagero. Não adianta nós querermos achar que somos super crentes e ir para cima do pecado achando que nós não vamos cair, achando que nós, humanamente falando, somos mais fortes do que o mundo, do que a carne, do que Satanás. Não, meus irmãos. Os nossos desejos são fortes, os nossos desejos são violentos. Então nós precisamos fugir do pecado, fugir da prostituição. Foi isso que José fez diante da mulher de Potifar. Ele fugiu, porque se ele tivesse permanecido, ele teria pecado contra Deus. Nós devemos fugir de toda a aparência do mal. Nós devemos fugir de tudo aquilo que pode nos induzir a pecar contra Deus. É isso que o salmista está dizendo. Eu fujo, eu corro para a palavra, eu corro para a oração, eu corro para os pés do Senhor, mas eu não vou ceder ao pecado, eu não vou ceder a essa tentação, a esse convite que o inimigo, que a minha carne está desejando, porque eu não quero pecar contra Deus, porque o meu regozijo, a minha alegria está em obedecer a Deus. E isso é o verdadeiro, é o genuíno arrependimento daqueles que de fato experimentaram o novo nascimento. Então, meus irmãos, a ideia real aqui é de alguém que vislumbra os perigos da desobediência e escapa e foge. O Espírito Santo, ele sempre acende os sinais de alerta, como um sinal, como um semáforo, né? Está lá no verde, depois fica no vermelho, mas antes de ir para o vermelho, fica no amarelo, e ali o motorista já percebe que está na hora de parar, de frear. O Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos mostra os perigos que nos rodeiam. O Espírito Santo, através da sua palavra, nos dá discernimento, meus irmãos, dos ambientes, das pessoas, dos perigos que nós corremos. Então nós devemos fugir. Quando nós percebermos que alguma coisa vai nos induzir ao pecado, fuja depressa e obedeça a Deus, e o nome do Senhor será glorificado através do testemunho de um cristão que de fato vive uma vida de arrependimento genuíno, uma vida transformada, em novidade de vida. Então é isso. Ninguém escapa caminhando, e ninguém escapa caminhando, não é mesmo? Ninguém escapa caminhando. Quando você vê o perigo, o que é que você faz? Você corre, você não caminha lerdamente como se nada tivesse acontecendo. Não, a ideia aqui é de correr. Corra o mais rápido que você puder. Fique bem longe do pecado, fique bem longe de amizades, de ambientes que vai fazer você cair. Essa é a ideia.
E isso você faz por amor ao Senhor, porque o teu coração está cheio de Deus, cheio dos mandamentos de Deus, e aí o teu coração vive em temor ao Senhor, em obediência, em amor ao Senhor. Então você guarda os mandamentos do Senhor, e por amor ao Senhor, você corre do pecado, você corre daqueles caminhos que podem te favorecer a pecar. Nós corremos em direção à segurança. Neste caso, nós corremos para a segurança. Então nesse caso nós corremos para os mandamentos de Deus, para a palavra. A palavra é o nosso refúgio, a palavra é o nosso alimento, a palavra é o nosso combustível, a palavra é o nosso espelho, é a nossa bússola. A palavra de Deus ela é tudo para nós, aleluia. Então quando nós estamos diante da tentação, dos perigos, a gente corre para a palavra, e a palavra vem, Deus fala conosco, e ali a gente recebe o alimento, o fortalecimento para continuar caminhando em obediência ao Senhor Deus. Para alguns, colocar-se sobre o mandamento é uma prisão. Para o Filho de Deus é a verdadeira liberdade, como diz Tiago 1,25, que nos traz proteção. Então, obedecer a Deus para nós não é um pesar, não é algo que fazemos reclamando, chateados, aborrecidos, não. Mas a alegria no nosso coração, quando nós vencemos o pecado. Eu não sei se vocês já passaram, acredito que sim, eu estou falando aqui para muitos cristãos. Quando você vence uma tentação, quando você desvia o teu olhar, quando você consegue vencer um pensamento, eu não sei se com você é assim, acredito que sim, você sente uma alegria, uma paz, e você começa a glorificar a Deus por ter vencido aquele mal, por ter derrotado naquele momento o pecado. É uma alegria, é uma paz na sua consciência, que não há nada nesse mundo que pague isso, meus irmãos, de uma consciência tranquila, pura para com Deus, para com a igreja, para com a sua esposa, para com seus filhos, para com a sua família. Você vive um testemunho, ninguém tem do que apontar você, podem até apontar você, mas serão envergonhados e derrotados, porque Deus vai de encontro à tua inocência. Deus será o teu juiz diante de acusações não provadas ou não respaldadas. Né? Então é possível sim que sejamos acusados de coisas que não fizemos, mas aí, como diz, como eu sempre falei aqui, como sempre eu falei sobre uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes: cuide da sua piedade e Deus cuidará da sua reputação. Então a razão é simples: as lutas chegam depressa. Todos nós enfrentamos lutas em muitas áreas da nossa vida, e elas de repente chegam, muitas vezes nos pegam de surpresa. Por isso que o cristão tem que estar vigiando, estar sempre pensando em Deus, sempre orando no Espírito e sempre vivendo a palavra. No versículo 61, o salmista destaca exatamente essa expectativa de oposição. Olha o que ele diz: os perversos tentam me arrastar, mas não me esquecerei de tua lei. Então sempre nós estamos em ambientes, no trabalho, no dia a dia, ambientes ou pessoas que de repente se levantam e muitas vezes são instrumentos do inimigo para nos incentivar, ou nos assediar, né, como a serpente lá, tentando nos enganar, nos levar à sedução do pecado. Então precisamos estar atentos a essa oposição do inimigo, que ele tenta nos fazer pecar contra Deus, transgredir a lei de Deus. Essa é a missão dele, e ele instiga, ele aproveita daquilo que ele já percebe em nós, das nossas inclinações, e é nesse contexto que o diabo vai tentar nos derrubar nos nossos desejos, nas nossas concupiscências. Precisamos então estar sempre atento a todas essas áreas da nossa vida, e orando, pedindo discernimento a Deus, e sempre se enchendo da Escritura, para que tenhamos autoridade para vencer a tentação. No entanto, ele continua resoluto em lembrar-se dos princípios da lei do Senhor. Essa é a estratégia na luta. Tire os olhos do inimigo e volte os olhos para o Senhor, seguindo as determinações da sua palavra. Tire os olhos do inimigo,
Tire os olhos da tentação. Não olhe para o fruto que Deus disse que não comesse. Não fixe os seus olhos nele. Tire os seus olhos da mulher estranha. Saia desses ambientes que te favoreçam ao pecado. Olhe para o Senhor. Ele é a tua referência. Se alegre, se deleite na presença do Senhor. Se alegre em obedecer à voz do Senhor. E aí sim você vai ter capacidade de lutar, não pelos teus méritos, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em ti, que habita em mim. Então, é possível, inclusive, que a ofensa do inimigo tenha sido favorecida pelo meu caminhar em desobediência. Porque se Satanás percebe em nós pecado oculto, conduta não cristã, certamente ele vai te envergonhar, certamente ele vai te apontar veementemente e vai conseguir ter vitória contra a tua vida. Vitória parcial, é bem verdade, porque se você se volta para Deus, se arrepende, abandona o pecado, o inimigo é envergonhado, e ali Deus te restaura, e Deus te dá uma oportunidade, uma nova oportunidade, de você viver o Evangelho, e as pessoas olharão para você, se lembrarão do teu passado, é óbvio, porque o teu passado não vai se apagar assim diante das pessoas, mas as pessoas olharão para ti com outros olhos e verão a restauração de Deus na tua vida e verão que de fato você é um cristão verdadeiro e o nome do Senhor será glorificado. Então não dê brecha para que o inimigo te acuse e te envergonhe, mas quando você anda em santidade, quando você anda na lei do Senhor, o inimigo pode até se levantar, mas meu irmão, você vai para cima dele com a autoridade de Deus e ele é envergonhado, assim como com Jó, ele pode até apontar o dedo, mas ele é envergonhado porque ele não tem autoridade sobre a vida do inocente, ele não tem autoridade sobre a vida daqueles que temem ao Senhor e que andam em retidão diante do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome de Cristo. Não é perseguido porque dá mau testemunho, mas é perseguido porque anda em retidão. Deixa o inimigo se levantar, mas ele vai se envergonhar, porque ele não pode ir contra aqueles que temem ao Senhor e que têm a consciência tranquila de que vivam a vida de obediência ao Senhor. Então, ou seja, mais um motivo para consertar os nossos caminhos, porque estamos diante do acusador, diante do apontador, daquele que aponta, daquele que acusa. O nome dele é diabo, caluniador, acusador. Mas quando nós consertamos os nossos caminhos, nós envergonhamos o acusador. Nós damos uma tapa na cara dele e honramos o nome de Cristo. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você está honrando o inimigo. Mas todas as vezes que você foge do pecado e você teme ao Senhor e você obedece a Deus, você está glorificando a Deus, honrando o Senhor na cara de Satanás. E foi isso que Jó fez. Satanás pensava que Jó ia blasfemar, mas Jó foi obediente. Satanás foi envergonhado. Então avalie as suas mais recentes decisões e até outras mais antigas. Faça uma introspectiva, faça uma retrospectiva das decisões, dos caminhos, de áreas da sua vida, que você precisa urgentemente se voltar para Deus e se consertar com Deus. Se há algo para consertar, conserte agora mesmo. Aproveite esse vídeo, se ajoelhe, confesse o teu pecado, renove a sua aliança com o Senhor e decida obedecer a Deus, decida se consertar com Deus. Pare, tire a capa, tire a máscara e viva uma vida de santidade e seja um crente fiel, genuíno. Pare de brincar com Deus, pare de brincar com a palavra. Chega, meu irmão. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. O novo ano está aí, Jesus está voltando. E a palavra é direcionada a você e a mim. Há relacionamentos a restaurar, restaure. Cuide da sua família. Você que está pensando em se separar, meu irmão, o divórcio não é de Deus. Deus é Deus de casamento, Deus é Deus de família. Restaure a sua família, se conserte com Deus, peça perdão a alguém que você magoou, perdoe as pessoas, viva o amor de Deus, viva em sinceridade, restaure os relacionamentos enquanto é tempo, não dê brecha ao inimigo, não permita que o teu coração seja amargurado, cheio de ódio, de rancor, de inveja, de ciúmes. Se conserte com Deus, peça para Deus limpar o teu coração pela sua palavra. Apresse-se
e decida hoje mesmo fazer isso. Remova o poder de tais circunstâncias, mudando as atitudes que lhe causaram esses problemas. Seja livre de verdade. E a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus, revelado na Escritura. Então que você viva nesse arrependimento genuíno e que a tua vida reflita a glória de Deus. Amém? Receba essa palavra e compartilhe essa devocional. Pai, muito obrigado por esse arrependimento genuíno que o Senhor gerou em nós. Que o Senhor nos ajude, Pai, a continuar lutando contra o pecado, agradando ao Senhor e vivendo para a tua glória. Fortalece esse meu irmão na decisão que ele está tomando em viver uma vida santa, Pai, porque queremos estar junto de Ti e glorificar o Teu nome. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Jesus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém.